Oi, pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade ao roteiro interdisciplinar de Ciências, Geografia e História, com a aula 6, o conhecimento construído pelos antepassados, a alimentação. Então já separa o roteiro de vocês, o lápis, a borracha e vamos fazer as anotações, tudo bem? Primeira coisa que precisamos entender é que o ser humano, ele é um animal onívoro. Um animal onívoro é o animal que consegue digerir diferentes tipos de alimentos. É aquele animal que o sistema digestório consegue fazer a digestão tanto de alimentos vegetais quanto de alimentos animais. Dessa forma, pessoal, os primeiros hominídeos, eles eram caçadores-coletores. Então, eles caçavam e coletavam os alimentos que eles iam ingerir, os alimentos que eles iam comer. E com isso eles construíram um conhecimento alimentar. Então, os hominídeos na caça e no cultivo, eles começaram a entender onde é melhor eu caçar um determinado animal, como é melhor eu cultivar uma determinada planta. O trigo, ele se dá bem com que tipo de solo? O porco, quando eu vou caçar ele, eu consigo encontrar ele de qual forma? Eu preciso me camuflar, eu preciso de um arco e flecha, eu preciso de uma lança. E esse conhecimento de caça e cultivo foi construído além de um conhecimento de entender o que pode e o que não pode comer. Vamos fazer só um exercício rápido. Imagine que vocês são indivíduos que estão morando na floresta amazônica. E vocês possuem essas 4 plantas ao redor de vocês. E vocês precisam descobrir quais são comestíveis e quais são venenosas. Dica: 2 são comestíveis e 2 são venenosas. Pausa o vídeo e tenta pensar. Bom, as venenosas são a erva do mato e a gibata, que são plantas que não são comestíveis, elas são plantas venenosas e atualmente elas causam muito problema em gado, criação de gado, porque os gados comem, eles têm problemas no rim e problemas no intestino. Já a damiana e a vinagreira roxa são plantas alimentícias que não são convencionais, é o que a gente chama de punk. Mas elas são comestíveis. Então, esse conhecimento foi construído dessa forma, analisando quais são comestíveis, quais não são comestíveis, e essa avaliação, esse conhecimento das não comestíveis foi construído assim na tentativa e erro. Quando a gente agora olha para os povos que vivem nos biomas brasileiros, a gente olha primeiro para a Mata Atlântica, que é o bioma que existe no nosso estado. O povo que mora ali é o povo Guarani. E o povo Guarani, eles possuem um conhecimento da dinâmica da mata. E esse conhecimento da dinâmica da mata é saber qual é o período de reprodução de determinado animal, porque não é interessante você caçar um filhote ou caçar uma fêmea que está prenha. É interessante você caçar o animal adulto e que já passou pelo período de reprodução, que já deixou um filhote para que a espécie não deixe de existir e você não fique sem alimento. Então, eles costumam comer o cateto, a paca, o jacaré do papo amarelo, tatu, a anta, que são os alimentos de fonte animal que eles comem. Fonte vegetal, eles comem batata doce, mandioca, o amendoim e o milho. Olhando para o Pantanal, nós temos o povo Guató. Eles são excelentes canoeiros e bons no arco e flecha. Então eles sabem caçar usando o arco e flecha. Como eles moram no Pantanal e o Pantanal ele tem regime de chuva em períodos que tem cheia e que os lagos e os rios eles transbordam e períodos de seca em que essa área alagada ela seca mesmo e não tem chuva, só permanece as lagoas e os rios que são fixos. Eles se alimentam muito de peixes. Então eles comem muita piranha, muita sardinha de água doce, muito dourado, muito curimbatá, muito cascudo. E alguns animais que existem ali no Pantanal.
como o jacaré do Pantanal, o cervo do Pantanal e a capivara. Fora frutos que existem ali, como o acuri, que é uma palmeira, o jaracatiá, o marmelo e a mandioca. Olhando agora para a floresta amazônica, nós temos o povo Yanomami. O povo Yanomami, eles conhecem a floresta amazônica como se fosse a palma da mão deles. Eles conhecem aquele espaço muito bem. E pelo fato da Amazônia ela ficar muito próxima do mar, ter regiões da Amazônia que são próximos do mar, eles acabam comendo alimentos que são da Amazônia e alimentos que são do mar, da água salgada. Dentre esses alimentos, a gente tem o camarão, o caranguejo, o siri. Eles caçam alguns macacos. Eles comem também anta, tatu e plantas, frutos como a banana, a mandioca, o milho, o cupuaçu, buriti, açaí, pupunha e graviola. Esses daqui da linha de baixo, pessoal, esses 5 últimos, eles são frutos amazônicos, são frutos tipicamente amazônicos e faz parte dessa dieta. O açaí, vocês devem conhecer muito bem. E se nós comemos açaí hoje, é porque o povo Yanomami descobriu que era possível comer o açaí. Bom, tendo essa ideia do que esses povos originários brasileiros, eles usam na sua alimentação, nós herdamos um conhecimento alimentar desses povos. Então, esses povos originários brasileiros ensinaram para a gente quais são as frutas, as raízes, as folhas e os animais que são comestíveis. Então, o hábito de comer peixe vem desses povos indígenas, o hábito de comer amendoim, milho, mandioca, batata doce vem desses povos. Então, eles ensinaram para gente como preparar e como caçar e como cultivar determinados alimentos que fazem parte da nossa cultura hoje. Então, preservar a cultura indígena é preservar as nossas raízes culturais como povo brasileiro, porque a nossa raiz está nos povos indígenas. Tudo bem até agora, pessoal? Então, vamos começar a correção dos exercícios, hein? Bom, primeira pergunta. Reflita e responda. Pensando na alimentação, qual a importância de se preservar os biomas brasileiros? A gente viu que os biomas brasileiros, eles possuem muito recurso. Então, preservar os biomas brasileiros é preservar enormes fontes de alimentos naturais, tanto de origem vegetal quanto de origem animal. 2. Pensando nos alimentos que você gosta de comer, responda: quais deles são os mesmos que os indígenas se alimentam, baseado no texto? Bom, a gente viu um monte de alimentos que os indígenas eles comem. Então, pausa o vídeo, volta lá no começo quando a gente fala sobre, ou olha no roteiro de vocês e vê quais são esses alimentos. Eu respondi que os alimentos que eu como, que são os mesmos dos indígenas, são alguns peixes, amendoim, milho, frutas como a banana, açaí, cupuaçu e raízes como a mandioca e a batata doce. 3. Liste os alimentos que pensou para responder à questão anterior. Aqui, pessoal, vamos fazer uma lista em ordem alfabética, tudo bem? Então, açaí, amendoim, banana, batata doce, cupuaçu, mandioca, milho e peixes. Bom, pessoal, a aula de hoje termina por aqui. E para a próxima aula, na segunda-feira, dia 3 de agosto, eu espero que vocês leiam e estudem a aula 7, os alimentos e suas classificações, analise as imagens da caixa de imagem e responda as questões da aula em seu caderno. Bons estudos e bom final de semana. Espero todos vocês na segunda, hein?